vamos ler, para iniciar, Marcos capítulo 1, versículo 14 até o versículo de número 20, a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo e do chamado dos primeiros discípulos. Diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu a Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus jornaleiros, os seus empregados, foram após ele. Então aqui nós temos o chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele foi, aqui diz que depois que João foi entregue à prisão, João o Batista, aquele que batizava no Rio Jordão, nós lemos o relato lá em Mateus, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi até essa localidade onde João se encontrava batizando, e que ali ele foi também batizado, e que após o batismo, você pode ver isso lá em Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4, e que após o seu batismo ele foi ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E após esse período onde ele foi provado, onde ele foi tentado por Satanás, para que realmente ele desobedecesse a Deus, ele voltou outra vez para essa região, chamada região da Galileia. E ali ele foi fazer o quê? Ele foi pregar o evangelho do reino de Deus. Nós sabemos, jovens, que existem hoje, abrindo um parênteses aqui, muitas pessoas que falam sobre esse tempo do Senhor Jesus Cristo. Tem até filmes e livros que foram escritos que falam do período em que a Bíblia não relata. Nós temos um relato em Lucas da infância do Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, e um breve período ali do período de sua infância. Mas daquele período então não temos mais nenhum relato. E as pessoas têm muita curiosidade sobre esse período, do que se passou na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia ela não relata, ela não fala. Mas o que nos interessa é aquilo que está escrito, aquilo que o Espírito Santo deixou registrado. Então, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, dos seus milagres e de ele chamar os discípulos, tem início aqui. Então aqui nós temos o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então esses anos que o Senhor Jesus Cristo ele passou, que não foi relatado, que não foi registrado, o que é importante para nós, para que nós saibamos, é o que foi deixado aqui pelo Espírito Santo, para que nós conhecêssemos como o Senhor Jesus Cristo teve ali, ajuntou os discípulos, e como ele viveu e como ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Então aqui fala que ele foi para Galileia. A Galileia era um lugar onde havia muitos povos, além dos judeus, é chamado de a Galileia das nações ou a Galileia dos gentios, porque ali havia muitos outros povos, e também havia um lugar de grande aglomeração de pessoas, porque ali havia
o mar da Galileia, um lugar onde havia o comércio, onde havia um porto, onde havia esses homens, né, chamados aqui pelo Senhor Jesus Cristo, que eram pescadores. Eles eram homens rudes, homens simples, mas que tinham um negócio de trabalhar com pesca. E nós podemos ver o chamado desses 4 primeiros discípulos, que aqui é Simão ou Pedro, André, que era irmão dele, também aqui fala Tiago e João. Esses são os discípulos que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo e que obedeceram prontamente o chamado do Senhor e seguiram a Ele. Então nós temos aqui lições importantes para nós. Lições de como nós devemos buscar o Senhor, de como nós devemos seguir e o que significa ser um cristão, o que significa dar esses passos para me tornar um cristão. Nós não nascemos crentes, ninguém nasce crente. A pessoa foi batizada quando era criança, foi batizada quando era um bebê. Isso não torna isso não torna ninguém um crente, não torna ninguém um cristão, né? Como exatamente nós podemos nos tornar cristãos? Através da conversão. Mas como que se dá esse processo? Como que se dá isso nas nossas vidas? Nós temos, por exemplo, nós nascemos, nós éramos bebês, nós crescemos, nós fomos, nós passamos pela adolescência, pela juventude, a idade adulta, então a velhice. Então nós vamos passando por esse processo, todos nós passamos. E esse processo, muitas vezes ele causa certos conflitos, certas dores em nós. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu comecei a crescer, 10 anos e tal, eu sentia, a minha mente, eu começava a ver as coisas de outras formas. Então você não é mais tão criança, como aquelas criancinhas, a sua mente, a sua forma de pensar, ela vai mudando. Eu sentia muitas dores nas articulações, nos joelhos, porque eu estava crescendo muito, eu cresci muito e muito rápido. Então assim também, no processo de nos tornarmos crentes, quais são os estágios de mudança? O que acontece na nossa vida para que nós nos tornemos crentes, né? Então esse capítulo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre esses 4 jovens, 4 homens que se tornaram crentes, que seguiram a Cristo. E o que eles eram? Eles eram pescadores, né? Eles viviam do negócio da pesca, né? E esses homens, eles viviam uma vida muito dura, muito difícil. Eles eram homens, não pensem em homens como nós vemos hoje em dia, né? Hoje em dia a questão dos homens está muito difícil. Não, mas esses homens eram homens fortes, homens duros, homens de grande responsabilidade e que suportavam grandes aflições, grandes dores no seu trabalho, que era a pesca. Você pode imaginar, por exemplo, naquele período o mar da Galileia, ele era relativamente pequeno. Ele era chamado de mar por causa da sua extensão, mas ele não tinha as dimensões de um mar, ou daquilo que é considerado um mar. Mas, frequentemente, o mar da Galileia, que era calmo e tranquilo, ele passava por grandes tempestades. Muitas vezes ele ficava aquelas águas ficavam embravecidas
E aqueles homens, eles tinham que controlar os seus barcos, as suas embarcações, porque naquela época não havia motores de combustão e também não havia manivelas mecânicas para que eles controlassem os barcos, então tinha que ser controlados na força bruta. Quando nós vemos que lá no relato de que os discípulos eles passaram por uma grande tempestade e eles se desesperaram da vida, e o Senhor Jesus Cristo aparece ali e salva a eles, nós vemos que eles tinham que depender da força física para controlar a natureza ali. E essas questões naturais não eram grande preocupação, não era somente essas preocupações deles. Pense que eles viviam da pescaria, eles viviam do sucesso ou da sorte, entre aspas, do seu trabalho. E que se não houvesse se não houvesse ali uma pescaria boa, então eles poderiam colocar a vida de suas famílias em risco, a vida de seus filhos em risco. Então a subsistência, a existência dos seus dependia totalmente do sucesso do seu trabalho. E aqueles homens, a despeito dessas coisas, a despeito do mar, das tempestades, a despeito da preocupação que eles carregavam em serem bem-sucedidos naquilo que eles faziam, eles respeitavam e temiam a Deus. Eles não imaginavam por um minuto que o sucesso deles, ou que terem peixes, ou que serem alimentados, dependia simplesmente da sua inteligência ou da sua capacidade. Eles confiavam que existia um Deus que criou todas as coisas. Eles dependiam de Deus para a sua provisão, para o seu sustento. Eles não dependiam somente da sua sabedoria. Eles sabiam pescar. Eles sabiam o momento correto de lançar as redes, o tempo apropriado de lançarem as redes. Eles eram especialistas nisso. Eles conheciam, vamos dizer assim, até que a rotina do peixe. Então, eles sabiam muito bem, mas eles não dependiam simplesmente da sua inteligência, do seu poder, da sua capacidade. Eles dependiam de Deus, porque eles conheciam a Deus. E esses homens, eles já haviam encarado o seu pecado, Nós vemos que eles foram até a Judéia, até outra região, atravessando grande distância a pé, para ouvir João Batista pregar. E João ensinava sobre o Senhor Jesus que viria. E eles foram despertados a buscar a salvação, a buscar ao Senhor. Eles entenderam os seus pecados, eles entenderam a necessidade de buscarem ao Senhor Jesus Cristo, de abandonarem os seus pecados. Eles foram batizados por João. O batismo de João era o batismo de arrependimento, era o batismo daqueles que haviam se arrependido dos seus pecados e entenderam que eram pecadores. Então esses homens já haviam feito isso. E eles mostraram grande disposição em seguir ao Senhor. Pensem como o Senhor Jesus Cristo chamou-os. E aqui diz o seguinte, ele diz assim, vou ler o versículo. E disse-lhes, Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E no versículo de número 19 diz: e passando dali um pouco mais adiante, viu a outros dois irmãos, viu Tiago e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus trabalhadores, os seus empregados, foram após ele. Veja, eles abandonaram logo, prontamente, aquilo que eles estavam fazendo para seguir ao Senhor.
Eles entenderam que o Senhor Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos, esses discípulos que estavam ali à beira do mar, do Rio Jordão, quando João apontou para o Senhor e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram prontamente, eles se sentiram como um imã, puxados pelo Senhor Jesus Cristo, e foram a Ele, e entenderam que Ele era o Salvador, aquele que foi enviado por Deus, e foram após Ele. Assim, nessa situação nós nos encontramos também. Muitos de nós temos ouvido falar sobre o Senhor, sobre a salvação. Nós temos ouvido a sua mensagem, de que Ele é o Salvador, de que Ele veio nos dar a vida eterna. Mas nós devemos ser encorajados a buscá-lo também, a buscá-lo com regularidade, com frequência, porque Ele nos chama a segui-lo, a ir após Ele também. E semelhantemente a esses discípulos, nós também fazemos uma escolha. Aqui está diante de nós, não fisicamente, mas espiritualmente, o Senhor Jesus Cristo. Ele te convida a ir a Ele. Ele te convida a orar e a buscar a Ele. E que quando nós olhamos para esses discípulos, nós achamos que eles não tinham nada a perder. Eles foram porque eles não tinham muitas coisas. Eles eram homens humildes, mas eles perderam coisas para seguir ao Senhor. Aqui nós vemos que eles deixaram as suas redes. Aqueles homens eram pescadores. Eles eram pescadores. E eles estavam entusiasmados por ouvir o Senhor Jesus Cristo pregando. Eles logo haveriam de compreender o que custaria a eles. Eles estavam ali pescando, o Senhor chama-os e eles imediatamente deixam aquilo que eles estavam fazendo e seguem ao Senhor Jesus Cristo. Não mais para serem pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Eles seriam pregadores do Evangelho. Eles seriam ensinados por Cristo, não mais a pescar peixes que eles sabiam, mas eles seriam ensinados a como eles pescariam homens, a como eles seriam usados por Deus para levar o Evangelho a almas, a pessoas, e para que essas pessoas, crendo na mensagem do Evangelho, fossem salvas, fossem ganhas para o reino dos céus. E estes homens, foi um passo grande e tremendo que eles tomaram. Eles tinham casas, alguns eram casados, tinham esposas, tinham filhos, mas eles deixaram não as suas esposas, não os seus filhos, eles não os deixaram à sorte, mas eles colocaram o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo como prioridade, em primeiro lugar, sua vida. E eles seguiram a Ele. Então nós vemos esses homens, eles sem dúvida valorizavam aquilo que eles tinham. Pensem, eles tinham o próprio trabalho, eles tinham o próprio sustento. Eles não dependiam de outras pessoas, vamos dizer assim. Eles poderiam ter a sua própria casa, então eles tinham tudo que era necessário, humanamente falando. E sem dúvida eles valorizavam isso. Mas eles deveriam abandonar tudo isso para se tornarem seguidores de Cristo. Eles começaram a perceber que se haveriam de seguir ao Senhor Jesus Cristo, eles deveriam renunciar à posição que eles estavam. É como se eles fossem chefes, eles comandassem a sua própria vida. Hoje vocês estão debaixo
do controle, vamos dizer assim, dos seus pais. Mas um dia vai chegar, se o Senhor permitir que vocês vivam até lá, porque nós não sabemos, nós não podemos garantir, que vocês tomarão conta das suas próprias vidas. Vocês vão trabalhar, vocês vão ter o seu próprio dinheiro, talvez vão casar-se ou morar sozinhos, e então é como se vocês fossem chefes da sua própria vida. Agora esses homens, eles estavam renunciando isso para seguirem ao Senhor Jesus Cristo e aceitar as suas ordens, sacrificaram seus planos, suas ambições para ter a vida eterna. Então é isso. Nós devemos perceber que o chamado para seguir ao Senhor Jesus Cristo é um chamado para deixar de ter o controle sobre as nossas vidas e deixar que Ele nos controle, que Ele nos direcione, que Ele seja o nosso líder. É isso que Ele nos chama a fazer. Nós podemos ver que esses homens, eles aceitaram prontamente isso. Eles foram instruídos pelo Senhor Jesus Cristo na escola dele a serem ganhadores de almas. E o que nós fazemos? Nós tomamos a nossa vida sob o nosso controle e queremos conduzi-la. Quanto mais nós vamos crescendo, mais nós vamos ficando independentes dos nossos pais. Quando nós somos muito pequenos, nós dependemos dos nossos pais para tudo. Nós dependemos dos nossos pais para nos alimentar, para nos trocar. E nós vamos crescendo, cada dia essas coisas vão diminuindo. E aqui eles tinham sua vida totalmente independente. Eles se colocam debaixo do controle e da direção de Cristo. Não é que eles não teriam mais vontades, não teriam mais desejos, mas eles entenderam que ao nos conceder vida eterna e tornando-se Ele o Senhor e o condutor das nossas vidas, agora quem dita as regras, quem nos conduz é o Senhor. E o que mais eles deixaram? Eles deixaram os confortos e a segurança que eles tinham. O Senhor Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Decisão difícil que eles tiveram que tomar. O que era esperado então deles? Eles poderiam imaginar. Quantas horas que nós teremos que gastar nesse trabalho? Como nós viveremos? Do que nós seremos sustentados? Que tipo de oposição nós enfrentaremos? De onde virá o nosso dinheiro? Eram perguntas. Eles poderiam perguntar todas essas coisas. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor Jesus Cristo para irmos a Ele, para nos arrependermos e para entregarmos a nossa vida a Ele, tem muitas coisas que estão na nossa mente. O que será de mim? Como será a minha vida? As pessoas vão me rejeitar? Como será a minha vida então? Nós devemos obedecer o chamado do Senhor e entender que essas coisas, elas são obstáculos na nossa mente. Mas o Senhor pede de nós obediência. Muitas respostas eu posso dar para vocês, jovens. Que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai nos conduzir, que o Senhor vai mostrar para nós o caminho se nós obedecermos o chamado dEle e formos a Ele. Mas tem coisas que vocês só saberão se vocês forem a Cristo. Não adianta
eu falar somente da minha experiência. Tem coisas que vocês precisam experimentar. É como um prato. Muitas coisas nós olhamos, eu não quero. Mas quantas vezes a gente rejeita um alimento, uma comida que a gente nunca experimentou, e quando porque a gente tem algum tipo de não gostou da aparência, mas quando nós experimentamos, nós gostamos muito. Quando nós vamos a Cristo e nós ouvimos a sua voz e nós vamos a Ele, nós vemos que é melhor do que nós poderíamos imaginar. Na verdade, nós não conseguiríamos imaginar, entender. Nós só conseguimos entender quando nós vamos a Cristo. E mesmo tendo todas essas dúvidas, o que será da minha vida, como será o meu sustento, como será, eu vou ser recebido, eles foram imediatamente. Eles não demoraram em ir a Cristo, eles obedeceram a sua voz. Eles foram imediatamente. Mas como é triste que nós ouçamos a voz de Deus, a palavra de Deus, tantas vezes, e mesmo assim nós não fomos a Cristo ainda. Como é uma situação triste, porque a palavra de Deus, ela é urgente, ela não é algo que deve ser considerado de forma indiferente por nós. Olha o que a palavra de Deus diz. Ouvi-te em tempo, 2 Coríntios 6, 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Esse é o tempo. Qual é o tempo de ser salvo? É no tempo em que eu ouço a voz de Deus. É no tempo que eu ouço a mensagem do Evangelho. Porque aqui diz que ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. O dia aceitável para Deus, para nos dar a salvação, é quando nós recorremos a Ele por socorro. Recorremos a Ele por salvação. Esse é o dia aceitável. Então esses homens, eles entenderam isso e eles foram a Cristo. E eles deixaram tudo para segui-lo. Pedro, ele diz, certa vez ao Senhor Jesus Cristo, ele diz, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eles deixaram tudo. Eles tinham deixado suas casas, tinham deixado o seu conforto, tinham deixado a sua recreação, o seu entretenimento, para seguir ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que não tinha aonde reclinar a sua cabeça, que não tinha uma casa própria. Eles tinham suportado muitas coisas, o ódio dos líderes religiosos, para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos deixar aquilo que são os nossos ídolos. O que são os nossos ídolos? São as coisas que estão no meu coração, que ocupam o lugar de Deus, as coisas que eu amo, as coisas que me afastam de Deus. Esses são os meus ídolos, para seguir ao Senhor. Nós temos aqui na lição a ilustração de um talentoso músico chamado Philip Bliss. Este homem chamado Felipe, ele era um talentoso músico. E este homem, ele simplifica o que ele recusou para servir ao Senhor. Ele recusou a oportunidade de dirigir as principais orquestras nos Estados Unidos, para que ele pudesse viver uma vida totalmente dedicada a levar a mensagem do Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Então esse homem, ele deixou de ganhar muito dinheiro, de ter um nome muito grande, de ter uma fama, de dirigir grandes orquestras, para se dedicar a sua vida
ao Senhor Jesus Cristo e levar essa mensagem a outras pessoas. Talvez nós não tenhamos grandes talentos, ou talvez nós tenhamos, não eu, mas nós devemos estar igualmente dispostos a abandonar o que seja para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui as perdas, aquilo que eles abandonaram. Eles abandonaram sua casa, seu conforto. Eles tomaram sobre si privações, dificuldades. Mas eu só abandono, eu só vou perder para seguir ao Senhor Jesus Cristo? E o que eu ganho? O que eu ganho com isso? Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo alimenta aquela grande multidão, e eles procuram o Senhor Jesus Cristo por causa do alimento, o Senhor Jesus Cristo diz àqueles homens, aquelas mulheres, que eles buscavam a Ele não porque eles viram os sinais, as maravilhas, aquilo que Ele havia feito, mas porque eles queriam encher a barriga, suas barrigas. E o Senhor lhes diz que eles deveriam buscar a Ele, não pelo pão, o trigo, o pão que perece, mas pelo pão espiritual, pela vida eterna, pelo alimento que alimenta não o corpo, mas que alimenta a alma, que nos dá a vida eterna. Aqueles homens, eles deixaram o Senhor Jesus Cristo, eles foram embora. Aquela grande multidão que seguia Ele, eles voltaram para suas casas, voltaram para os seus trabalhos, voltaram para o seu entretenimento, para suas coisas. E o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, os 12, aqueles que estavam mais próximos: vocês também querem ir com eles? Esse é o momento. Se vocês quiserem voltar com eles, vocês podem voltar agora. Esse é o momento. E Pedro falou o seguinte: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja, ele não falou para onde, mas ele falou para quem. Quem? Uma pessoa. Para quem nós iremos? Só tu, Senhor Jesus Cristo, tem as palavras de vida eterna, as palavras pelas quais nós vamos ser salvos, ou nós podemos ser salvos. Então, esses discípulos, eles ganharam a salvação, a vida eterna. A vida eterna não se conquista por nós, pelo nosso esforço, por aquilo que nós fazemos. A vida eterna se conquista, ou foi conquistada por Cristo. E a vida eterna é uma pessoa, é Cristo. A vida eterna é ir a Cristo, é pedir a Ele. E ao pedir, Ele nos dá, Ele nos concede a vida eterna e a segurança, a certeza de que nós estaremos no céu um dia. Então, só isso já bastaria. Colocando a vida eterna e todas as coisas deste mundo, só a vida eterna já seria muito mais valiosa do que todas as coisas deste mundo. Do que carro, do que dinheiro, do que ter uma carreira bem sucedida, do que ter entretenimento. Nós temos aí grandes astros, futebol, estamos chegando à Copa, mas vão ganhar um prêmio, uma seleção vai ser a vencedora, mas nada dessas coisas são comparadas à vida eterna. São até coisas muito pequenas comparadas à vida eterna. O que é um prêmio? O que é um troféu? O que é uma taça? O que é um campeonato comparado à vida eterna? O que é ter um título de melhor jogador do mundo comparado à vida eterna? Então, quais são as minhas ambições? Quando eu falo ambição, jovens, é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero de qualquer forma alcançar. Será que não é esse o obstáculo no seu coração, na sua vida, para buscar o Senhor Jesus Cristo?
que você tem colocado isso como a coisa mais importante da sua vida? Ou talvez o amor do seu pai ou da sua mãe, ou que eles te olhem como o valor que você tem, a sua inteligência, né? Mas existe aqui alguém. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer um amor maior do que Deus? Você quer um amor mais grandioso do que este? Muitas coisas desta vida não vão ser da forma que eu quero. Mas conhecer ao Senhor, ter a vida eterna, é a maior coisa que nós podemos ter nessa vida. Eu perdi o meu pai com 8 anos de idade. Quando eu tinha, não lembro, 4 ou 5, eu não lembro. Ele já não morava mais em casa. E quando eu tinha cerca de 8 anos, ele faleceu. E eu tive a presença do meu pai. Talvez ali o amor, o ir, levar num parque, levar num lugar e ser cuidado por ele. Eu não tive isso. Mas quando eu descobri que existe um Deus e que ele é chamado da Bíblia de Pai, Pai Celestial, o Pai daqueles que vão a Cristo, então experimentei o verdadeiro e genuíno amor que nem mesmo o meu pai terreno, que já é falecido há muitos anos, poderia me dar. Então é esse Pai Celestial, é este Deus que nós devemos almejar, seguir e agradar. E pense em quantas coisas os discípulos receberam quando eles chegaram a Jesus. Eles viram as suas palavras. Pense nas suas pregações, nas suas palavras. Pedro chegou a falar as palavras de vida eterna. Pense nos seus milagres. Pense nos privilégios maravilhosos que eles tiveram. Pense na ressurreição daquele filho da viúva, quando o Senhor Jesus Cristo encontrou aquele jovem, aquela mãe chorando, ele disse: jovem, levanta-te. Pense na ressurreição de Lázaro, que já estava há 4 dias morto, seu corpo fedendo já, apodrecendo. Pense o Senhor Jesus Cristo voltando dos mortos depois de 3 dias. Pense na esperança da vida eterna. E quando em Atos capítulo 1 o Senhor Jesus Cristo voltou à presença do Pai, e os anjos disseram: varões, homens, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir para o céu, há de vir da mesma forma que o vistes ir à presença de Deus. Da mesma forma que ele foi no corpo subindo, nós o veremos retornar novamente do céu. Pense na esperança que é de você estar preparado para aquele dia. Quando o som da trombeta soar, quando nós ouvirmos o zunido da trombeta do Senhor, e o céu se abrir, e o Senhor vier com os seus anjos e com os crentes que já morreram, e nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Será o maior dia da história da humanidade. Então veja quantas coisas eles ganharam, que não pode jamais ser comparada às coisas que nós perdemos nesta vida por seguir a Cristo. Tem um hino que fala que fim da lida terreal, fim da nossa vida terreal,
quando já do rio além, quando nós atravessarmos deste lado do céu para o outro lado, nós veremos o nosso Redentor e nós iremos saudá-lo. Mas essa esperança nós só podemos ter, jovens, se nós formos a Cristo aqui, se nós encontramos Ele aqui. Porque se nós não encontramos Ele aqui em vida, nós não podemos ter a certeza de que do outro lado, na eternidade, ou quando Ele voltar, Ele não será mais o nosso Salvador, mas o nosso juiz. Nós só podemos ter Cristo como amigo o dia que Ele voltar ou quando nós partirmos, se nós o encontramos aqui. É como se você viesse na minha casa. Eu conheço você. Conheço vocês. Vocês entrariam. Brincariam com a minha filha. Serviria um lanche para vocês. Mas eu não deixaria entrar uma pessoa estranha, uma pessoa que eu não conheço. Preciso conhecê-la primeiro. E Deus é assim. Por isso que a Bíblia fala que os ímpios ficarão de fora, mas os justos, aqueles que foram a Cristo, entrarão. Então o tempo de fazer amizade com Cristo é aqui. Quando o reino vier de Deus na sua plenitude e se estabelecer nessa terra, ali não é mais o tempo de fazer amizade. Entrarão no céu aqueles que já são amigos de Deus, que já foram adotados como filhos de Deus. Vamos orar.